paz do Senhor Jesus. O povo do Senhor está alegre nessa noite. Mas quem tem Jesus na igreja vive alegre até sonhando. Vamos fazer uma rápida oração, igreja? O exército do Senhor está de pé. Vamos alçar as nossas mãos aos céus, pedir ao Senhor para fazer grandes maravilhas aqui nesta noite de adoração. Santo Deus, eterno Pai, Deus de grandeza e glória, aqui estamos nós, meu Deus, mais uma vez, carentes e necessitados das Tuas misericórdias, Senhor. Venha perdoar os nossos muitos pecados, venha nos auxiliar em tudo, venha abençoar, meu Deus, esta reunião, onde estamos aqui reunidos, como estava ali, ó Pai, os teus servos aquele dia de Pentecoste. Aleluia, que o Senhor também nos visite com poder, nos visite com muita glória, com muita unção. Faz maravilhas esta noite. Venha lançar por terra o mal, venha lançar por terra as enfermidades, toda doença, toda seta do diabo. Vai estender ó Pai sobre este lugar e vai removendo tudo quanto não provém de Ti, vai batendo em retirada todo mal, vai saindo obra de feitiço, vai saindo macumba do inferno, vai saindo espírito do câncer, vai saindo agora todo mal, toda qualidade de doença, caia por terra, seja vencida no poder que há no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Já vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Só quem vai morar no céu diz amém. O Senhor está te esperando, hein? O Senhor está esperando aqueles que aceitou Ele como Salvador da sua alma. Se estiver bem desconcertado, dá um jeito de consertar, porque o céu é bom. Aleluia! Glória a Deus. Jeremias 17, vamos ler o verso 5 e 6. Glória a Jesus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Eu já entrego em Tuas mãos, Divino Espírito Santo, esta mensagem que lemos, para o Senhor estar ministrando nos nossos corações aqui. Fala, Espírito Santo, com a Tua igreja, na necessidade de cada um. Aleluia, Senhor, confirma a Tua obra
Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo batendo palmas e dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Igreja, o Senhor fez aqui, igreja, uma comparação com o homem que deixa ele com aqueles que estão firmados as suas raízes no Senhor. Tem o maldito e tem o bendito. Igreja, quando o homem e a mulher deixa Deus, a vida dele, igreja, não fica boa, não. Não tem esse, igreja, que deixa os caminhos do Senhor, que tem uma boa história para contar. Glória a Jesus. É uma pessoa, igreja, que quebra a cabeça de todos os lados. É hematoma para todos os lados da cabeça do desviado, do homem e da mulher, que passa a confiar em si mesmo, que passa a confiar em outras pessoas. O Senhor está falando que maldito será tal homem e tal mulher, aleluia, que confia no homem e deposita as suas esperanças no homem. Verdade. Confiando em promessas vazias, em promessas que eles não dão conta de cumprir. Certamente o Senhor usava a boca do profeta aqui, entregando recado para ajudar, porque naqueles dias estava cheios de falsos profetas. Jeremias sofreu muito para tentar conduzir aquele povo totalmente desviado aos caminhos do Senhor novamente. Mas eles tinham queixo duro e testa de ferro. Aleluia, lutou de todas as formas. Jeremias sofreu tanto naquela época da apostasia e da imoralidade, que ele chegou até mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele diz: por que minha mãe não foi à minha sepultura? Aleluia. Porque ele lutava com o povo, igreja, e quando o crente passa a ser rebelde, ele pirraça Deus demais, igreja, com suas más obras, recado e mais recado, e ele não está nem aí. Glória a Jesus. E Deus lutando de todas as formas para trazer um abençoado de volta para os seus caminhos, e ele fazendo pouco caso do grande Deus. Glória a Jesus. Mas aqui o Senhor diz que esse homem e esta mulher serão malditos. Claro, não está com Deus, recebe maldição por todos os lados. Aleluia. O homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente, igreja, está firmado em Deus, que o nosso coração está voltado sempre para Deus. A gente já enfrenta tantos problemas dessa vida, aleluia, mas pelo menos a gente tem Deus do nosso lado, e Ele está de olho naquela provação, naquela luta, mas Ele não tem abandonado você, e na hora certa Ele tem a bênção para te entregar. Se você passar pela provação e for provado, for garantido por Deus. Glória a Jesus. Agora imagina aquela pessoa que está numa luta, que está num beco sem saída, que está no desespero, na opressão, na depressão, na enfermidade incurável, e ele não tem Deus, igreja.
Ele não tem Deus porque abandonou o Senhor. Então, ele não é uma pessoa bem-sucedida nessa vida, porque ele apartou o coração de Deus. E você quer ver o homem sofrer, a mulher sofrer, é ele apartar o coração do Senhor. Quer dizer, deixar Deus de lado e tentar tocar a vida sozinho. Aleluia! Glória a Jesus. Então essa pessoa será uma pessoa de todos os lados, castigada porque o inimigo vem e ele se torna totalmente uma pessoa indefesa, glória a Jesus, porque não tem mais os anjos de Deus, aleluia, para estar se defendendo, e nem a proteção do Espírito Santo. Então maldito é o homem que confiou no homem, glória a Jesus, e aparta o seu coração do Senhor. E o Senhor ainda diz mais, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável, glória a Jesus. A tamargueira, igreja, ela é uma árvore, um arbusto lá no deserto, e todas as outras árvores, elas morrem no deserto, mas a tamargueira, ela permanece verde, aleluia, todo aquele tempo, porque segundo as pessoas que estudam essa árvore, as suas raízes descem em profundidade, cerca de até 18 metros de profundidade, em busca de água lá embaixo. E mesmo no sol escaldante do deserto, e na temperatura muito baixa das madrugadas, sobre tudo isso ela sobressai muito bem, porque ela está sempre alimentada, glória a Jesus. Por que o Senhor disse aqui que ele moraria no deserto, em terras salgadas e inabitável, glória a Jesus? O homem e a mulher que deixa os retos caminhos do Senhor, aleluia, fica totalmente uma pessoa abandonada por Deus, num deserto total, só uma pessoa solitária, e muitas vezes eles correm até mesmo do crente, se o crente for conhecido dele, só para o crente não fazer um convite. Então a pessoa totalmente sem as bênçãos do Senhor, sofrendo nesta vida, habitando em uma terra salgada, onde não produz, quer dizer, uma vida espiritual seca e devastada pelos problemas desta vida, glória a Jesus. O homem sem Deus, a mulher sem Deus é uma calamidade, igreja. Aleluia. E assim como a tamargueira no deserto, que nem sente quando vem o bem, porque ela está totalmente saciada, porque as suas raízes foi em busca de alimento lá embaixo dos lençóis, glória a Jesus, trazendo água para a sua folhagem e para todos os seus ramos, glória a Jesus, e ainda dá fruto. E aquelas pessoas que passam pelo deserto ainda alimentam dos frutos da tamargueira. Mas a pessoa que está desviado, além dele não dar fruto para Deus, ele não dá fruto é para ninguém, glória a Jesus. Só vive, igreja, lamentando e sofrendo, glória a Jesus, e contando as suas derrotas para todo mundo. Aleluia. Porque será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, terra que não produz. Quer dizer, uma pessoa sem sucesso na vida, a sua alegria sempre passageira demais. Aleluia, não é como a alegria do crente que está com Cristo, que mesmo na luta ele dá gargalhada espiritual, glória a Jesus, ele salta, ele pula na igreja,
Aleluia, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. E ele diz: eu sei que o meu Redentor, ele é vivo, ele é poderoso, e a sua mão pode me alcançar nessa situação ruim que eu estou atravessando. E é verdade, o Senhor está sempre socorrendo e abençoando o ano todo. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui embaixo, o Senhor, usando a boca do profeta, ele diz que bendito é o homem, glória a Jesus, o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Além de ele confiar no Senhor, a sua esperança é uma esperança sempre viva e com um fundamento poderoso do Senhor, que não se move, aleluia, com as desesperanças da vida. Aleluia, e no aparta o coração de Deus, a esperança está sempre voltada para aquele que está sentado no mais alto e no mais sublime trono. Aleluia, glória a Jesus. E é como uma árvore que está ali na beira do Araguaia, na beira do Amazônia, de qualquer rio por aí. Aquelas árvores que estão ali na beira do rio, ela é verde todo o tempo, entra ano e sai ano, e ali está sempre florescendo, sempre carregadas de fruto, não receia quando vem o sol quente, não deixa de dar fruto, glória a Jesus. É uma árvore que está na beira do ribeiro, glória a Jesus, e alimentada o tempo todo. O verdadeiro crente é alimentado o tempo todo por Deus. Ele é como o salmista, é como aquele salmo que o salmista diz que ainda que o choro dura uma noite, no surgir da aurora, aleluia, vem uma alegria extraordinária. A alegria vem pela manhã, glória a Jesus. Cuja esperança é o Senhor. Quem espera em Deus aí diz amém. Continua esperando, mas servindo, honrando com as suas obras, obedecendo os seus fiéis mandamentos, até que ele venha, glória a Jesus, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, nem deixe, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você já percebeu que o verdadeiro cristão, que o seu coração está alinhado com o coração de Deus, o seu coração anda junto com o coração de Deus, fazendo a vontade do Senhor, ainda que ele está numa prova de fogo, aleluia, ainda que ele está até doente, mas ele não deixa de dar fruto. Sempre o Senhor está vendo fruto naquele crente. Aleluia, porque as suas raízes estão voltadas para o ribeiro, que é o próprio Senhor Jesus. As suas folhas ficam verdes, a alegria raia no seu rosto o tempo todo. Ele é um crente alegre ao entrar na igreja, ele é um crente alegre ao sair, no meio do culto, ele também é alegre. Eita glória! Porque ele está cheio de Deus o dia inteiro, e não tem luta que tira a unção do Espírito Santo da vida dele. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o homem e a mulher que confia no Senhor, cuja a esperança está voltada para Deus. Será como a árvore junto a ribeiros de água,
aleluia, que estende as suas raízes para o ribeiro, e a sua folha é verde o tempo todo, não receia quando vem o calor, aleluia, não deixa de dar fruto, e nas grandes lutas, que é o tempo de sequidão, ele não deixa de apresentar as suas boas obras para aquele que ele alistou para a guerra. O verdadeiro servo de Deus tem essas qualidades nobres, essas qualidades preciosas, de não dar um passo atrás, de não recuar, mas está sempre olhando com seus olhos fixados o tempo todo no alvo poderoso que foi cravado naquele madeiro, aleluia, e o Senhor sempre está com ele, nessa trajetória, cruzando esse deserto afora, glória a Jesus, dando bons frutos para o nosso Deus, porque a sua esperança é o Senhor. Mas aqueles que confiam no homem, talvez confiou até no próprio irmão da igreja, na própria irmã, e sofreu uma decepção, que a queda foi feia, e nunca mais essa pessoa se levantou, porque confiou no homem. Se confiar no homem, cai, tanto no ímpio como na própria igreja. Não sei sim, uma confiança para receber uma oração, mas em vãs promessas não vai nessa, aleluia, porque o Senhor, ele é fiel nas suas promessas, as suas promessas são infalíveis, ele é um Deus imutável. Se ele te prometeu, pode dormir sossegado ou sossegado, que a bênção vai te abraçar a qualquer hora, aleluia, glória a Jesus. O segredo é confiar em Deus, é ter esperança em Deus, aleluia, estar totalmente com a sua vocação na doutrina, no evangelho, nas coisas que é do céu, glória a Jesus, que você vai ser sempre uma pessoa, aleluia, conhecida nesta terra pelas suas boas obras. Tanto Deus conhece as suas obras, como as pessoas que são os seus vizinhos, ou amigos, ou companheiros de trabalho, glória a Jesus, vai ver Deus na sua vida. Uma certa vez eu estava no trabalho, e os outros companheiros lá só falando coisas que não convém, rindo, fazendo chacota, aquela coisa toda. Aí um falou assim: mas o irmão Edésio não fala nada. De rapaz, essa conversa aí não me interessa, eu não posso participar dela. Ele calou na hora, glória a Jesus. Você pode entrar em conversa de crente que vê coisa que não é conversa de crente, for conversa de ímpio, daí a pouco o crente está pecando contra Deus. Aleluia. Mas aquele crente temente a Deus, ainda que ele trabalha no meio de 1000 pecadores, pessoas que falam palavras imorais o tempo todo, aleluia, que são pessoas maliciosas, até com o próprio crente, porque eles jogam em direta com o próprio crente também, aleluia, mas você está vacinado contra essas coisas, aleluia. Você está o tempo todo orando em espírito e resistindo na fé as tentativas do diabo. Quantas pessoas que não tinham uma boa estrutura espiritual, e o emprego onde ele foi trabalhar, aleluia, ou ela, glória a Jesus, desviou, porque começou ali umas más conversações, e os seus bons costumes foi totalmente corrompidos, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque as conversas do crente são conversas santas, as suas palavras são palavras da Bíblia, palavras santas, glória a Jesus,
O seu andar é santo. Uma certa vez eu estava numa vigília, aleluia, e tinha uma jovem lá que foi revelada que o diabo tinha inveja até do andar dela, porque até o andar do crente é precioso, porque uma pessoa que não é crente, que está lá na droga, na vida, ele anda com aquele todo jogadão assim, glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas quando converte, igreja, até o caminhar é santo, muda tudo. Eita glória! Eita glória! Deus muda o homem pecador, igreja, a mulher pecadora. Faz deles vasos que brilham, que é uma benção. Aleluia! Para dar prazer, igreja, nós temos que dar prazer aos olhos do nosso Deus, que Ele está lá de cima, o tempo todo te vendo. O tempo todo me vendo, glória a Jesus. Não tentar contar uma piada por aí. Não tenta falar uma palavra baixa, de baixo escalão, ou fazer qualquer uma outra coisa errada por aí. Ele está te vendo e você não está nem percebendo. E tudo está sendo escrito no livro das obras, glória a Jesus. Então, o nosso andar com o Senhor aqui nessa terra tem que ser um andar em temor, um andar santo, um andar temente. Pensar em desviar, o diabo lança essa seta na cabeça de todo mundo. Igreja não é brincadeira não, igreja. A pessoa contar na igreja, ele não sai assim de uma vez por toda. Glória, ele vai o diabo vem como um barato ali, comendo pelas beiradas, devagarzinho, colocando um pensamento ruim. Aí começa a fazer uma coisa errada, acho que não tem nada não, e vai, amanhã de novo. Daí a pouco o diabo toma toda a força, como tomou a força do poderoso Sansão. E tudo foi a queda daquele obreiro. Aleluia. Eu choro, igreja, quando eu leio a história de Sansão. Um homem extraordinário, o Espírito Santo tomava ele. Aleluia. O que mais me comove é como ele lia naquela última tentação ali, na última oração que ele fez a Deus, quando os filisteus zombava, fazia festa, e falou que o Deus Dagon tinha entregado Sansão na mão dele. Mentira, foi Deus que permitiu. Dagon, não sei se um poste desse faz nada para ninguém. Salto com matéria-prima, glória a Jesus, e fazia aquela farra toda, e Sansão, seus 2 olhos, só um buraco. Trouxeram Sansão para escarnecer, para zombar, e para prestar homenagem ao Deus dele. Parece que era um culto de ação de graça da Dagon. Aleluia. Mas Sansão revoltou quando viu aquilo, igreja. E ali aqueles moços que cuidavam de Sansão, eles me levam até a coluna desse prédio. E ali aquele dia levou Sansão. Certamente eram 2 colunas perto da outra, que deu para ele abraçar. Agora veja essa oração: Senhor, lembra de mim só esta vez. Aleluia. Aleluia. Ali parece que um filme passava na cabeça dele. De tanto que ele brincou com Deus e ele viu sua derrota. Senhor, o cabelo dele já estava começando a crescer novamente. Lembra de mim só dessa vez, Senhor. E ali ele pediu perdão e puxou aquelas 2 colunas, igreja. E aquele prédio desabou de alto a baixo. Foi uma mortandade praticamente quase incontável por momentos. É como se tivesse acontecido um terremoto.
Nós tínhamos do telhado, parece, o templo é tão grande que tinha quase 3.000 pessoas, muita gente. Mas Deus visitou a igreja humilha. Você está levando uma vida desconcertada. Fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou sem força. Senhor, eu já tenho tentado, não tenho dado conta, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda, eu não posso perder o Senhor, não posso sair dos teus caminhos. Me ajuda só dessa vez, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor vai te visitar com poder. O Senhor vai te visitar com grandeza, com destreza, glória a Jesus. E vai te fazer um vencedor, uma vencedora. Mas humilha para Deus. Humilha, humilha. Humilha. Oh glória, reconhece a sua pequenez. Reconhece que você é frágil, que você é pó. E o pó não pode com Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor lutou com esse povo, para não ver aquele povo sofrendo da época de Jeremias. Mas foi jogar a conversa ao vento. Jeremias madrugava, ia da cidade para outra, reunia o povo, falava: volta para Deus, senão vocês vão para a Babilônia. Volta para Deus, faz um concerto com Deus, faz um concerto com Deus. E o povo no mato, debaixo das árvores verdes, adorando a rainha dos céus, as mulheres fazendo bolo, apresentando a rainha do céu. A rainha do céu nos dias de hoje é a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E vai adorando, até que não houve mais jeito. Até que não houve mais jeito, igreja. E diz a Bíblia que dura coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Dura coisa, não sai não, igreja, não sai. Às vezes aqui na terra, a polícia pega, o pai vai lá, paga um advogado, talvez com 2, 3 semanas sai. Agora cai na mão desse juiz aí, glória a Jesus. Cai na mão do juiz eterno, que ele julga segundo a reta justiça. E para ele não tem advogado, nem desembargador, nem promotor de justiça para comparecer lá e entrar com alguma ação. A não ser você mesmo, que se curvar aos pés dele e pedir misericórdia. E pedir misericórdia para Deus, glória a Jesus. Aí sim, a sua oração pode mover a mão de Deus. A sua oração pode fazer a diferença. E Ele pode voltar a te ajudar novamente. Que Deus te abençoe no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar 4